Amém. Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6. Acharam? Acompanhem comigo. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens, como o valor de lavar jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a essas. Amém? Podem sentar. Deus vem e fala conosco mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Colocamos tudo nas Tuas mãos e cremos na Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Esse versículo aqui, nós vemos Jesus tratando um assunto que Ele fala muito durante todo o seu período, a sua jornada aqui na terra. Ele fala a respeito de hipocrisia. Ele diz aqui, inclusive fazendo menção de uma profecia de Isaías, lá atrás, muito tempo antes, dizendo assim: esse povo honra-me com os meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías falou, levantou esta palavra para ensinar o povo, e nós vemos Jesus agora falando a mesma coisa. Ele estava rodeado dos anciãos que vieram questioná-lo e falar com ele, mas eles estavam mais preocupados com as tradições humanas, com as coisas dos homens, do que em agradar a Deus, em agradar ao Senhor. E nós vemos claramente Jesus, em todo, como eu disse aqui, em todo o seu proceder, a maioria das vezes, ele bateu muito nessa tecla de hipocrisia. A humanidade, nós, principalmente nós que estamos com o coração ardente e o desejo de Deus, precisamos tomar muito cuidado com essa armadilha. Precisamos tomar muito cuidado com essa questão nas nossas vidas. O ser humano carrega isso. Foi no tempo de Isaías, foi no tempo de Jesus, e hoje, infelizmente, não é diferente. E eu quero hoje estar trazendo para a igreja, para todos nós, todos nós, inclusive a mim, uma revelação desta palavra, para que possamos meditar e entender mais um princípio de Deus nas nossas vidas. O homem sempre agiu dessa maneira. A hipocrisia é algo terrível. É aquilo que a hipocrisia podemos colocar assim como um teatro, porque você representa algo de que não é você na realidade. Podemos dizer que a hipocrisia é a famosa aparência. É a questão do viver de aparência. E são coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje em dia, é algo muito latente. É claro que o inimigo sabe que o tempo dele está se esgotando. Jesus está às portas, amém, meus irmãos? Nós vemos isso claramente em todas as coisas, nos sinais, como o próprio Senhor falou. Nós vemos em todas as coisas. Ele está jogando todas as cartas da maneira mais rápida possível, para tentar destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Amém? Mas o nosso Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E uma das coisas que ele vem usando muito nesses últimos tempos, é a questão da aparência. Hoje em dia, nós somos muito levados à questão da aparência, de mostrar algo. A questão de mostrar para a sociedade, para quem está próximo. A questão de estarmos aí preocupados com coisas ao nosso redor e com as pessoas que estão ao nosso redor. Haja vista
O povo ama hoje em dia mostrar a sua vida, escancarar as suas vidas, coisas pessoais que não precisavam ser mostradas, porque a necessidade de mostrar algo, a necessidade da aparência. Se nós pegarmos aí as redes sociais hoje em dia, nós ficamos preocupados, porque dá a impressão, não sei vocês, que todo mundo tem férias, bastante, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem todas as coisas, e isso é aparência. Mas não é isso que eu quero estar tratando hoje. Eu quero dizer o seguinte, que o inimigo ele tem ainda alimentado e colocado muito essas coisas, aproveitando porque ele está sabendo que os seus dias estão contados, ele sabe que Jesus está às portas, ele sabe muito bem disso, e nós precisamos tomar cuidado com essa armadilha que é muito grande sobre as nossas vidas, e é sobre aqueles que procuram Deus, que estão atrás do Senhor, que têm desejo do Senhor, do seu caminho, da sua palavra. Porque aquele que está fora nem se preocupa com a questão de aparecer assim ou assado na presença do Senhor. Então a questão preocupante é daqueles que estão juntos no caminho do Senhor. Nós vemos que isso é inerente ao ser humano de uma maneira geral. Começa lá no Gênesis, começa lá no início. Quando Adão e Eva pecaram, já quiseram maquiar as coisas. Já quiseram vir com uma aparência, já prepararam para eles roupas de folha de figueira, pois estavam nus. Ao invés de chegar na presença do Senhor e falar, ó Senhor, aconteceu algo aí terrível, e clamar a misericórdia, o perdão, e abrir o seu coração, não, eu vou mostrar algo que eu não sou. E infelizmente, no meio da igreja, infelizmente no nosso meio, está muito carregado, e hoje eu quero estar abordando com vocês, assim como no tempo de Jesus, tinha os fariseus, os saduceus, homens conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, e pelo zelo da palavra, pela questão de querer fazer o mais correto possível, viviam somente de aparência. A religiosidade era tanta que tomou conta e chegou a um grau que eles já não entendiam mais nada. E aqui Jesus chama atenção, e ele falou muito a respeito disso. E hoje eu quero estar fazendo com que todos nós venhamos a meditar. Estamos terminando o ano de 2018, estamos já às portas do próximo ano, e precisamos ver todas as coisas, aprender com o Senhor, fazer um balanço. Dei uma palavra esses dias atrás, balanço de final de ano, igual uma empresa faz um balanço para pôr as coisas em ordem, assim como nós devemos de vez em quando na nossa casa fazer uma limpeza, arrumar as coisas, organizar, para ver se a gente começa da melhor forma. Vamos também entender esse princípio, que é uma armadilha de Deus, e é muito perigoso, porque a hipocrisia, a aparência, a vida de teatro, vamos pôr assim, olha, é muito perigoso, porque é uma vacina contra a questão do perdão a Deus. Engana tanto, que nós temos a plena certeza que estamos bem, porque estou fazendo algo para agradar a homens, não a Deus. E hoje em dia nós temos muita preocupação naquela questão, o que os outros vão pensar? Quantas vezes, em gabinete de aconselhamento, vem pessoas conversar com a gente, até com o coração ali desejoso de um concerto com Deus, e a gente está ali só para instruir, para mostrar, e vem aquela questão, ai pastor, mas não sei se eu vou conseguir. Ai, por que, meu irmão? Consegue sim. Chega diante de Deus, abre seu coração, rasga diante de Deus. Ai, mas eu não sei, porque depois a minha atitude, a hora que eu vier, a hora que eu entrar na igreja, o que os outros vão pensar? Vocês estão vendo como nós nos preocupamos mais com o que os outros vão pensar, o que Deus vai pensar e agir. E isso é muito preocupante, é preocupante demais. Porque de repente nós caímos nessa questão da hipocrisia, do teatro, da aparência,
Nós caímos numa coisa chamada religiosidade. Eu vou no automático. E foi o que Isaías falou, foi o que o Senhor Jesus começou já a tratar esse assunto e tratou muito com aquele povo. Hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E o que Deus quer falar conosco? Para nós encerrarmos esse ano, está aí quase terminando, teremos o culto final de ano, teremos ainda mais alguns cultos aí, mas o que o Senhor quer é que a gente venha entender que Ele deseja, e não adianta, meu irmão, por mais que eu, você, qualquer um de nós venhamos achar que estamos enganando Deus, não estamos enganando Ele, porque a Deus ninguém engana. E vamos entrando nessa falsa ilusão, e precisamos hoje entender que aparência não é santidade. Amém? Fala assim comigo, aparência não é santidade. Isso é um princípio que nós precisamos ter latente em nós. Aparência não é santidade. Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que nós falhamos, e Ele aguarda, anseia, e para Ele já diz isso na palavra dEle, repete várias vezes, não há para Deus coisa melhor do que um coração quebrantado, porque a santificação, a santidade, o tratar de Deus é de dentro para fora, e não de fora para dentro. E tem gente achando que se encher de coisas, de regras, disso, daquilo, isso, tal, vai poder mudar o interior. O interior muda, e o exterior, por consequência, é tratado por Deus. Não adianta. É muito interessante, eu li uma vez, a respeito de caráter. Quando a gente estuda filosofia, e diz o seguinte, um grande filósofo, que caráter, ficamos sabendo, quando uma pessoa não está sendo olhada nem vigiada. Não é verdade? Como é o meu proceder quando eu não estou na frente dos irmãos? Como é o meu proceder quando eu não estou na frente dos meus pais? Como é o meu proceder quando não estou na frente do meu patrão? Vocês estão vendo como normalmente nós temos uma tendência de estar somente na aparência? Quando nós temos treinamento, tive muito treinamento, fui gerente de usina durante muito tempo, treinamento de gerência, é uma coisa tétrica isso, mas é uma triste realidade. Para você saber o que está acontecendo na empresa que você está tomando conta, que você está gerenciando, você tem que mudar os seus horários, você tem que chegar num horário que ninguém está prevendo, você tem que fazer um caminho diferente, você tem que chegar num horário para pegar de surpresa. Porque quando você entra naquela rotina, os teus funcionários já sabem a hora que você vem, a hora que você chega, a hora que estaciona, a hora que vem, como que vem. Então, todo mundo já deixa aquela questão tudo preparado para que possa ver o melhor. Meus irmãos, se nós realmente, sendo cristão, como deveremos ser, sempre, em tudo, em todas as coisas, como Paulo diz e escreve na carta aos Coríntios, olha, nós precisamos ter atitude, por exemplo, para o nosso patrão, da mesma maneira, assim como o funcionário para com o patrão para com o funcionário, fazendo essa analogia, isso em todo tipo de relacionamento, fala também do relacionamento matrimonial. E por que nós precisamos estar sempre sendo vigiados? Porque nós temos uma tendência pecaminosa da aparência. Começou lá atrás. Adão e Eva quiseram maquiar algo diante de Deus. O que aconteceu? Já perguntou, onde vocês estão? Cheguei aqui para conversar com vocês, como faço toda tarde, toda manhã. Onde vocês estão? Estávamos nus e tivemos vergonha. Mas quem te disse que você estava nu? Então já vem maquiando, e nós temos a tendência de justificar, de falar, e esse é o perigo. Eu quero pegar algumas passagens com você, para nós estarmos entendendo e repreendendo tudo aquilo que se levanta contra. Amém, meus irmãos? Volta um pouquinho comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, volta um pouquinho aqui no Evangelho de Mateus, eu quero pegar com vocês capítulo 6.
Olha só que interessante, capítulo 6. Acharam aí, Mateus? Vamos dar umas folhadinhas em algumas passagens para nós entendermos. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Vamos trocar aqui em miúdo. Vamos numa linguagem coloquial. Vamos falar aqui uma linguagem popular. Jesus está falando, olha, se você faz para ser visto pelos homens, esquece, meu filho, porque não será visto pelo Pai. Amém, meus irmãos? Se você está fazendo para justificar diante dos homens, acabou. É claro que nós sabemos, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, um pouquinho mais atrás, capítulo 5, fala a respeito de sermos sal na terra, luz no mundo. Amém? Então, a questão de nós fazermos diferença no local onde nós estamos, aonde nós vamos, é consequência do poder e do agir de Deus, do poder do agir de Deus na minha personalidade, no meu caráter. E isso tem que ser, nós somos falhos e ninguém é perfeito. Amém, meus irmãos? Esquece, sempre vamos errar e vamos falhar, porém, nós temos que caminhar procurando ser cada vez melhor. Isso é santidade. Fala assim comigo, santidade vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Meu irmão, você não vai ser santo se você fala o crentez perfeito. Tem gente que acha que santidade é falar crentez perfeito. Aleluia, tem que dar um aleluia, xarabaná, isso, aquilo, Senhor, acha que um crentez, uma maneira de falar diante das pessoas, isso, claro, você pode ter a sua maneira de falar, de orar, não estou criticando isso, porém, não é de fora para dentro, não é a aparência, não é o modo de vestir, não é o tipo de roupa. Pastor, então quer dizer que eu posso vestir qualquer coisa? Existem normas, regras, a palavra de Deus para nós, amém, meus irmãos? E nós devemos segui-la, e nós seguimos de coração aberto, nós seguimos porque nós entendemos o princípio de Deus. A santificação começa no meu coração, do coração reflete para fora, e eu me torno sal aonde não tem sal, me torno luz aonde não tem luz, amém, meus irmãos? Agora, se eu faço para ser luz, se eu faço para querer clarear, esquece. Se você pensa em fazer assim, para se justificar diante dos homens, não será visto pelo Pai. Fala assim, não será visto pelo Pai. Versículo 2, continuando aqui. Portanto, quando deres esmola, não faças de tocando trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, que querem ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você quer galardão de homem? Então faça para o homem ver. Você quer galardão de Deus? Faça para Deus ver. Amém, meus irmãos? E Deus vê onde muitos não veem. Por isso não se preocupem. Puxa, mas eu tenho feito tanta coisa, ninguém viu, ninguém... Meu irmão, aquele que precisa ver, está vendo. Se você faz de coração e aquilo vem de dentro para fora, meu filho, não se preocupe se alguém está vendo ou deixando de ver, se o pastor viu ou deixou de ver, se o líder viu ou deixou de ver. Meu irmão, você receberá o seu galardão, porque o Pai, Ele vê tudo, todas as coisas, em todas as circunstâncias. Amém? Galardão, o que é galardão? Só para você entender. Pastor, eu nem quero galardão. Galardão, a palavra galardão é recompensa. Algumas traduções, algumas bíblias aí deve estar escrito recompensa. Se você faz para receber a recompensa dos homens, você pronto, então já recebeu, é a sua, acabou. Agora, se você faz para receber a recompensa de Deus, aí é diferente. Você não precisa se preocupar com as pessoas, você faz para Deus. E fazer para Deus primeiro tem que vir no coração. Aí reflete, meu irmão. Se alguém tiver que ver para a glória do Pai, para que outras pessoas venham a estar no caminho do Senhor, venham se converter, venham ser tocadas, aí será visto, mas isso não depende de nós, depende do Pai. Agora, se você quer ser visto, se você quer ser aplaudido,
Se você quer ser glorificado, está totalmente fora. Aí o Senhor está falando aqui, Jesus. Isso aqui é o famoso Sermão do Monte. Vamos um pouquinho mais para frente, versículo 5, olha só que interessante. E quando orardes, não seja como os hipócritas, novamente hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Quer a recompensa dos homens? Já recebeu. É isso que você quer? Já recebeu. Porém, não é a recompensa dos homens que fará a diferença na nossa vida, mas sim a recompensa do Pai. E o Pai que está em secreto, Ele vê em secreto. E nós precisamos mudar a nossa atitude, pois nós somos bombardeados. Hoje em dia, nós somos levados, na nossa sociedade, nós somos levados a ser visto, a ser aclamado, a ser glorificado, colocar tudo, mostrar, para que eu venha a ser visto. Meu irmão, não precisamos ser visto, não precisamos de reconhecimento de homens, e sim do reconhecimento de Deus. Se eu estou fazendo para ser visto pelos homens, para o reconhecimento dos homens, já está errado, porque eu estou achando que é de fora para dentro. Fala assim, santificação é de dentro para fora. E é isso que Deus aguarda de nós. E aqui no começo, até na minha Bíblia tem um subtítulo, isso aqui é pessoal de cada Bíblia, de cada tradutor. Esse capítulo 6 chama de prática da justiça. Interessante porque ele fala, olha, guardar-vos e praticar os vossos atos de justiça diante dos homens. Interessante que o próprio Isaías fala, eu acho muito interessante essa palavra, as vossas justiças são como trapos de imundície. Logo a seguir, quando aquela palavra mesmo que Jesus citou, Isaías vira para o povo de Israel e fala assim, olha, as vossas justiças são como trapos de imundícies. Sabe o que é trapo de imundície, gente? Eu fui atrás para ver o que é, porque essa palavra me incomodou. Quando eu fui ver no livro de Isaías, essa passagem, quando eu fui lá atrás, Isaías ainda acrescentando a mais, olha, as vossas justiças. E tem muita gente, muito de nós aqui, achando que nós estamos abafando, que nós somos justos diante de Deus, e na verdade, nós estamos desagradando a Deus. Porque eu estou fazendo para ser visto pelos homens. E ainda achamos que nós estamos justificados. E aí o Senhor fala através de Isaías, olha, as vossas justificativas diante de Deus é como trapo de imundície. O que é trapo de imundície? Eu fui atrás. Sabe o que é trapo de imundície, meu filho? Era aqueles panos, aqueles trapos que punham nas ataduras dos leprosos. A hora que você tirou dali para fazer uma nova, como é que chama? Um novo curativo, aquilo ali, meu filho, tinha que pegar com luva e jogar no fogo, porque não tem como nem lavar. Um trapo de imundície é um pano contaminado, amém, meus irmãos? E aquilo que o Senhor está falando aqui, aquilo que falou através da boca de Isaías, olha, as vossas justificativas diante do Senhor, você ainda acha que está abafando, você acha que você é bom, você acha que está fazendo melhor, porque você está fazendo para ser visto pelos homens. Meu irmão, isso aí é como trapo de imundície, é feito para arrancar e tocar no fogo. Se você ora, falando aqui no versículo 5, para ser visto nas sinagogas, para ser visto pelos homens. Vocês conhecem aquela passagem? Aqui em Mateus mesmo. Eu imagino a cena, né, daquele fariseu que entra no templo para orar, e junto com ele entra um cobrador de impostos, um publicano. E ele fala, Senhor, tenho feito tudo aquilo que o Senhor diz, tenho agido conforme os teus mandamentos, batendo no peito e falando alto, orando alto, e fala assim, eu não sou como esse publicano. E o publicano do lado fala assim, Senhor, errei, falhei, tem misericórdia de mim. E o próprio Senhor Jesus fala, este desceu justificado para a sua casa.
Amém, meus irmãos? Presta atenção, meu irmão. É isso que nós precisamos entender, que caia a nossa ficha hoje, em nome de Jesus. Porque quando eu fico muito arrogante, fico achando que é isso, vivo de aparência, quero mostrar, meu irmão, eu fico vacinado contra quebrantar o coração na presença de Deus, porque eu acho que não precisa, porque eu sou bom, eu sou muito bom. A cada dia, a cada momento, precisamos nos quebrantar diante de Deus. Um pouquinho mais para frente, aqui mesmo, quer ver? Nós vamos vendo assim essas passagens, essas coisas, Deus cobrando, falando a respeito disso. Não, volta um pouquinho, olha só que interessante. O capítulo 5. Nós precisamos entender o princípio de Deus. Fala assim, o que é de Deus, o que é santo, o que é separado, vem de dentro. Amém, meus irmãos? Nós não estamos aqui para glorificar homens, nós estamos aqui para glorificar a Deus. E quando nós entendemos esse princípio, meus irmãos, aquilo que Deus tem para nós vai ficando mais fácil. Porque eu faço porque eu entendi, eu faço porque eu sei o que Deus quer de mim, eu faço, e os mandamentos do Senhor não são penosos, não são penosos para aqueles que realmente reconhecem a sua pequenez e total dependência do Senhor. Para aqueles que querem se mostrar para os homens, são penosos porque eu tenho que estar vigiando a cada momento, a cada instante, eu tenho que estar atento. A minha aparência é importante? Sem dúvida. O meu caráter, o meu proceder é importante diante dos homens? Sem dúvida. Mas isso deve ser uma consequência. Está dando para entender, gente? Eu não tenho que viver de aparência para dizer que eu sou santo. Eu sou santo e a minha carência mostra. Meu proceder mostra. Pronto, ponto final. O meu proceder, tanto aqui quanto em outro lugar, tem que ser o mesmo. E aí as coisas vão mudando. Eu não estou fazendo apologia aqui de que a lei, a palavra, as coisas não precisa mais. Não é isso, não. Porque da maneira assim, pastor, então você está dizendo que não precisa mais, porque eu não preciso obedecer, porque eu não vivo de aparência, eu não vivo. Meu irmão, eu estou dizendo ao contrário, eu estou dizendo que a nossa total dependência do Senhor. É a mesma coisa aquela pessoa que chega falando assim, pastor, pecado é quando há transgressão da lei, está certo? Aí fala, está certo. A hora que vem com essas perguntas capciosas, a gente já fica até meio esperto. Onde você quer chegar? Pecado é isso, pastor? É transgressão da lei? É. Então, diz para mim, onde que está escrito? Não fumarás. Por quê? Porque eu estou preocupado com a aparência. Eu falo, olha, não está escrito não fumarás, porém está escrito que você é templo do Espírito Santo, e você tem que cuidar desse templo, e esse templo foi feito para cuidar, e se você não cuidar, você será cobrado ali na frente do próprio Deus que cuidou de você. Está escrito também que tudo pode, mas nem tudo. Amém, meus irmãos? Aquele que entende o princípio da aparência, aquele que entende que nós fazemos para o Senhor, eu começo a entender todos os princípios. Tudo aquilo que atrapalha a minha saúde, o meu corpo, deve ser arrancado, deve ser tirado. Amém, meus irmãos? É claro que, se eu for por esse lado, tem muita coisinha que não está escrito. Pastor, onde que está escrito na palavra do Pokémon? Não quero saber de Pokémon. Eu quero saber daquilo que é o seu coração e a sua vida. Eu quero saber do teu proceder, meu irmão. Aquilo que você deve fazer na presença do Senhor. Amém? E quando nós entendemos isso, as coisas vão mudando, os valores vão mudando, e tudo vai ficando mais fácil. E o poder de Deus é que nos capacita. Fala assim, o poder de Deus é que me capacita. Vamos aqui rapidinho, Sermão do Monte, capítulo 5. Olha só que interessante, vários versículos que ele está pegando com vocês, rapidinho para a gente estar olhando. Olha só, versículo 21. Não ouvistes o que foi dito dos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, que qualquer um, sem motivo, se
encolerizar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Princípio. O Senhor falando, você está olhando a aparência? Lá atrás, na lei, dizia, não matarás. Tinha gente que não matava. Mas no coração, aqui dentro, matava a pessoa. E o Senhor está falando, olha, eu quero que você entenda o princípio. Eu quero que você entenda que a santificação, ou a mudança, vem de dentro. Amém, meus irmãos? Igual aquele irmãozinho que falou assim, olha ali, teve uma briga no trânsito, olha, deu vontade de pegar o revólver e meter uns tiros no pneu do cara. Aí o outro falou, o que é isso, meu filho? Você converteu, o que é isso? Por que dá tiro no pneu? É por isso mesmo que eu converti, porque se não fosse convertido, não dava tiro no pneu. Agora o Senhor está dizendo para nós, igreja, aparência. Ele está dizendo o seguinte, deixa meu espírito tratar, não é nem tiro no pneu, nem tiro em outro lugar, misericórdia. Amém? Olha só que interessante, um pouquinho mais para frente, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Amém, meus irmãos? O Senhor está falando aqui, olha, não é nem para fazer nem para olhar. Ele está mudando aqui. Mas o que ele está fazendo? Está deixando mais difícil? Não. Ele está fazendo algo dizendo o seguinte, antes eles não tinham o poder de Deus, o Espírito Santo. Por isso, era a questão mais aparente. Agora é diferente. Agora você tem, fala assim, eu tenho o poder de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor nos capacita. Se só olhar já é adultério, pastor, então eu estou frito. Então pede perdão para o Senhor, abre o seu coração. E tem gente achando que já está justificado. Tem gente achando que porque tem uma roupagem de santo do Senhor, é triste. É triste. Pegando essa parte aqui, o tanto de problemas na área sexual dentro da igreja. E por que isso? Por que o diabo nada de braçada nessa área? É pornografia, é adultério, é isso, é aquilo. E todo mundo achando que está abafando por causa da aparência. Porque acha que está justificado, acha que está bonito na fita. Por isso, eu digo para vocês mais uma vez, a hipocrisia, o teatro. Eu não estou falando de teatro. Pastor, ministério de teatro é pecado na igreja, não vou querer mais misericórdia. Não. Teatro diante de Deus. É você falar uma coisa teatral. Personagem de santo. Aparência desagrada a Deus. E nós precisamos, por isso que muitos pecados na área sexual. Pastor, eu cometi pecado nessa área agora. Meu filho, faz aquilo que você deve fazer, como todos nós devemos fazer, com qualquer pecado, qualquer erro, qualquer falha. Chega diante de Deus e fala, errei. Olha a diferença de Davi e de Saul. 2 reis, 2 homens que foram ungidos por Deus. Amém, meus irmãos? Se você analisar segundo os olhos humanos, segundo a aparência, quem que cometeu um pecado mais feio? Nos nossos olhos é isso, é aparência. Quem? Davi. Pegou a mulher do outro, depois ainda mandou para a guerra, praticamente matou Urias, e isso e aquilo. Saul pegou uma capa de despojos. Mas qual a diferença de um com o outro? Saul ficou na aparência de santo, de servo do Senhor, de rei de Israel. Ficou naquela aparência e não desceu do salto. Está vendo como a minha justiça, acho que está tudo bem. E isso acaba nos blindando da misericórdia, do agido do Senhor, do perdão, porque eu sou bom. Saul foi agindo como se fosse bom. Eu sou o rei, eu fui ungido. Quem não viu
derramar azeite na minha cabeça. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Errei, a culpa é minha, põe quem quiser. Para o primeiro que passou, leva a culpa. Davi errou. O que ele fez? Rasgou suas vestes. A hora que o profeta Natan chegou diante de Davi, eu falo sempre que tem umas figurinhas que quando eu chegar na eternidade eu quero cumprimentar. Ainda quero o nome de Jesus, quero estar lá. Eu quero assim, gente, que didática daquele homem, gente, Natan. Aquela história, né, da ovelhinha, um homem tinha muita ovelhinha, dando volta, tal, e ele levanta a voz, Davi fala como rei, aquele que é justo. Aí Natan fala, esse homem é você. O que ele faz? Ele fez como Saul, ele ficou justificando, e tira isso, fala assim comigo, não adianta me justificar diante de Deus. Eu preciso me arrepender e confessar a Deus, amém, gente? O que ele fez? Rasgou as vestes, rasgou tudo, subiu lá na nascente do Jordão, ficou olhando a nascente do Jordão, uma queda leva a outra queda, um abismo leva a outro abismo. Escreveu o Salmo 42, olhando aquilo, e realmente, uma queda leva a outra queda. Se eu não me justificar diante de Deus, e ficar me justificando, achando que está tudo bem, meu filho, uma queda leva a outra queda, um abismo, outro abismo, até chegar à derrota total. E ali ele rasgou o coração. O que Deus fez? Perdoa. E o que Deus fez com ele? Ele perdeu o cargo de rei de Israel. Perdeu, gente? Deus falou, retorna. Ai, ele falou, você vê que não sei uma hora. Ai, o que o povo vai pensar? Ele não estava nem aí o que o povo ia pensar, meu filho. Ele já estava tranquilo no que Deus pensou dele. Deus pensou, Deus cobrou. Ele pediu perdão a Deus. E o Senhor falou, volta, dirige o meu povo, cuida do meu povo. Eu pus você lá como o meu rei e você vai voltar. E ele voltou e reinou. Amém? É claro que ele teve que tratar a consequência do pecado. Essa é outra história. E nós vemos isso um pouquinho mais para frente. Versículo 33 do capítulo 5. Só para você entendendo esses princípios de Deus. Para nós vermos que não adianta viver de aparência. Achou aí versículo 33? Ouviste também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, que está o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis nem pela tua cabeça, pois não podes contar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do... Os antigos precisavam, gente, a palavra deles era falsa. Eles precisavam, para ter credibilidade na palavra, eles precisavam jurar em nome do Senhor Deus que estava lá no céu, ou jurar por Jerusalém, a cidade santa, ou jurar por isso, por aquilo, para dar garantia na palavra. O Senhor está falando, aquele que tem a santificação, que tem o coração tratado, não precisa jurar por nada. Se você fala sim, é. Falou não, é. Presta atenção. Vou repetir. Fala assim, quem é santo, fala sim, quando é sim. Fala não, quando é não. Eu quero deixar bem claro aqui, porque tem gente que acha que santo, ser santo no Senhor, fala sim quando é sim, fala sim quando é não. Arranca isso da tua cabeça. Amém, meus irmãos? O que o Senhor está falando aqui, Jesus falou, olha, agora mudou, agora mudou. Se você vem de dentro para fora, meu filho, você não precisa jurar pelo pastor Maurício. É claro que se você jurar pelo pastor Maurício, todo mundo vai acreditar. Fala, esse é bom. Misericórdia. Ai, eu juro. Lembra daquelas histórias? Ai, eu juro pela minha mãe. Para com isso. Se você é do Senhor, você não precisa nada. Você fala, é sim, é sim.
É não, é não. Agora tem muita gente, tira também da sua cabeça, porque tem muita gente sendo enganada pelo maligno. Tem gente que acha que ser santo, quando é sim, diz sim. Quando é não, eu digo sim também, porque vai que ele pensa mal de mim. Já perceberam isso? Certa vez uma pessoa chegou para mim, falando: pastor, olha, aconteceu algo terrível. O que foi, meu irmão? Sabe o irmãozinho fulano de tal? Assim, sei, conheço. Olha, eu vi ele. Você viu? Eu estava lá junto, passei, eu tirei até uma selfie com ele. O senhor tem que fazer alguma coisa. Eu falei: eu não. Quem viu foi você? Foi. Então vai lá, corrige seu irmão, com amor, fala que não pode fazer isso. Eu, pastor? Você. Fala assim comigo: seja o seu sim, sim. O seu não, não. Amém, meu irmão? Você não precisa jurar por ninguém. Se eu tenho o coração transformado e eu realmente deixo Deus mover, vem de dentro para fora. A hora que o Igor fala, pronto, conheço o Igor, pronto, acabou. Coisa que hoje em dia tem caído, tem mudado. Por quê? Porque nós cristãos, nós estamos nos desvalorizando, porque vivemos de aparência. Eu digo aqui, já comentei várias vezes, há anos atrás, quando falava, aquele ali é crente, pode vender. Vende. Mas ele falou que não tem dinheiro, nem talão de chefe, falou que paga um mês que vem. Tranquilo. Ele é crente? Crente. Pode vender. Era assim. Era. Hoje em dia, é crente. Vende não. Não, só à vista tem dinheiro. E assim mesmo pega e olha as oncinhas para ver que às vezes não é onça, às vezes é gato malhado. Dá uma olhada, avalia bem, não vende não entrega, não faz. Por quê? Caloteiro! Fala assim, de dentro para fora. Mas ele chegou na loja, pastor, crente tão puro, vestido de crente. A Bíblia tinha até uma mancha, de tanto carregar embaixo do sovaco, assim, tinha uma mancha aqui. É daquele fervoroso. E cada palavra que ele falava assim: eu quero comprar, glória a Deus. Quero comprar aquela, louvado seja. De fora para dentro. Amém, meus irmãos? Agora, para deixar vocês aí pensando. Tem aqui várias passagens. Jesus, ele pegou muito nessa questão. Ele foi ensinando. Ele falou muito a respeito de hipocrisia. Ele fez muitas comparações. Mateus capítulo 12, rapidinho comigo, só pegar mais uma aqui. Mateus capítulo 12. Versículo 7. Amém? Achou aí? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui Jesus está questionando a questão do sábado. Religiosidade, aparência. Ele estava falando e deixando muito bem claro. Fala assim: eu sou o Senhor do sábado. O que adianta vocês estarem aí glorificando o sábado, estarem aí colocando o sábado como idólatra, uma idolatria do sábado, e não fazem aquilo que eu quero que você faça. Vocês matam inocentes enquanto ficam idolatrando o sábado. Olha só um pouquinho mais acima aqui. Versículo 5, não lesses na lei que no sábado os sacerdotes no templo violavam o dia e ficavam sem culpa? E ele mais para baixo, ele diz o seguinte: eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Por que os sacerdotes podiam comer? Porque eles estavam no templo. Amém, meus irmãos? E ele está falando, está aqui alguém que é maior que o templo. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a essa religiosidade do sábado, meu filho, eu quero dizer para vocês, preste bem atenção no que diz a palavra. Você é sacerdote? O sacerdote comia no sábado e não levava culpa.
Aí fala assim: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. 2 Pedro, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, maravilha. Aí você vai querer guardar sábado. O Senhor falando: se você é sacerdote, porque eu estou com você, eu sou e eu te escolhi, e eu sou maior do que o templo, e eu fiz isso. E por que você fica se idolatrando o sábado? Por religiosidade, por aparência, porque você acha que isso vai resolver? Não vai resolver. O que resolve é a tua misericórdia para com as pessoas que estão ao seu redor. Ao invés de pisar na cabeça dos outros, você tem que ter misericórdia. Mas por que tudo isso, pastor? Mateus capítulo 11. Para você entender o princípio de Deus. Fala assim: a aparência não tem nada a ver com santidade. Amém, meus irmãos? Nós muitas vezes avaliamos as pessoas: esse é mais santo, aquele é menos santo, esse irmão aqui é mais santo. Ah, o Jonathan é santão. Se pintar a barba, vai melhorar mais ainda. Mas ali é 10. O Rivaldo... Perdão, tá, gente? Só assistendo. Gente, pare. Porque Deus vê o coração. A verdadeira santidade vem de dentro. Agora, para colocar mais uma formiguinha atrás aí da tua orelha. Olhe essa questão de aparência, o que é diante de Deus. Preste atenção, o que é isso diante do Senhor. Aparência, hipocrisia, religiosidade, tudo uma panela só. Tudo a mesma coisa. Vai comigo, Mateus capítulo 11. Versículo 23. Só para você entender o que é essa questão diante de Deus. Acharam aí? E tu, Cafarnaum, ergue-te-ás até os céus, será abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Só para você ter uma noção da palavra de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso aqui, quando ele teve ali em Cafarnaum, você sabe que a maioria dos tempos que ele ficou aqui na terra, quando ele estava andando, era em Cafarnaum. Basicamente na casa da sogra de Pedro. Basicamente. E ali ele fez muitos milagres. E em Cafarnaum foi o local onde menos ele foi reconhecido. E ele falou: sabe por quê? Porque vocês estão achando que são bambambam. Ali em Cafarnaum tinha uma das maiores sinagogas. Eles batiam no peito porque se achavam o melhor. E o Senhor Jesus fala para ele: olha, sim, Sodoma. Vocês sabem o que aconteceu em Sodoma? Alguém tem noção? Alguém tem noção do que aconteceu em Sodoma? Coisa que só acontecia naquele tempo. As maiores aberrações na área sexual. Vocês sabem muito bem da história, amém, gente? Só para você, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Mas é bom a gente entender os princípios para saber, tá? A questão de eu viver na aparência, de eu achar que eu estou já justificado e que eu não preciso mais pedir perdão para Deus e coisa nenhuma, porque eu sou bom, eu sou o melhor. Deus está falando assim, através da pessoa de Jesus. No dia do juízo final, todos nós apresentaremos. Haverá mais misericórdia para a turma de Sodoma do que para vocês, Cafarnaum. Haverá, vou traduzir aqui para nós entendermos melhor. No dia de apresentarmos diante do Senhor, haverá mais misericórdia para aquela turma lá de Sodoma e Gomorra, aqueles que cantaram até os anjos que foram lá. Vocês conhecem a história, né? Os anjos entraram, a hora que entraram na cidade, os homens da cidade foram tudo atrás. Chegaram para Ló, falaram assim: deixa nós passar a noitada com esses anjos. Nem sabia se era anjo. A coisa era aberração. Eu sei que você não consegue entender, porque hoje em dia não existe essas coisas. Mas assim, tenta imaginar, né?
Então, era uma coisa assim maravilhosa, E aí o Senhor Jesus fala, olha, para vocês que vivem de aparência, para vocês que se julgam o bom, para vocês que acham que não precisam mais nada, porque a sua religiosidade já fez você entrar nas hostes celestiais, e você acha que está o bambambam, olha, vou dizer uma coisa para vocês, igreja de Franca, todos nós, inclusive eu. Tome muito cuidado, porque no dia do juízo, eu vou ter mais misericórdia daquela turma lá, do que de vocês. Só para a gente entender o princípio de Deus. Logo no início da igreja, teve um casal, que agiu de aparência, vendeu o campo, e pegou só parte do dinheiro. Ele não precisava entregar nada nos pés dos apóstolos. Não precisava entregar coisa nenhuma. Amém, meus irmãos? Não precisava. Os apóstolos não pediram. Não pediram nada. Mas eles pegaram e entregaram partes. Até aí tudo bem. Mas dizendo que entregaram tudo. E eles foram fulminados. Morreram. Não porque Pedro fez isso. Morreram pela justiça de Deus. Acho que Jesus falou, puxa, logo na largada, comecinho da igreja, já começou assim. Tudo bem, lá na frente vai ter muitas essas coisas, de querer aparecer, de querer ficar bonito na fita. Mas já na largada, olha aqui a justiça de Deus. E se você olhar um pouquinho mais para frente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vemos aqui Paulo também falando a respeito do irmão imoral, que deitou com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E Paulo falou o seguinte, olha, arranca ele, se ele não se arrepender, tira ele para fora da igreja, tira ele da comunhão da igreja. Mas nem Paulo nem ninguém proferiu tal palavra. Para você ter uma ideia, fala assim comigo, aparências enganam. Vamos tomar cuidado, pois não precisamos viver de aparências. Não precisamos mostrar para homens. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu dever é apresentar ao Senhor. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Fique em pé, para que possamos tomar posse dessa palavra. O nosso Deus, Ele é rico em misericórdia, mas o nosso Deus é justo. Amém, meus irmãos? Eu poderia pegar aqui muitas outras palavras, mostrando. Jesus sempre falou a respeito da hipocrisia, que hoje, para nós, é a questão da aparência. E nós vamos pedir perdão para o Senhor agora, como igreja. Amém, meus irmãos? Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai,